seja convosco, amém? Mais um dia, né, da nossa devocional, vamos consagrar o 71º dia da nossa campanha dos 100 dias para o rompimento. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, apresento a Ti, Pai, a Tua palavra. Apresento o Senhor, Pai, todos que estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra neste momento, ou os que vão ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar essas vidas, Pai, primeiramente com salvação, Pai, em nome de Jesus, abrindo a mente de cada um deles e trazendo, Pai, o entendimento, Pai, a libertação, em nome de Jesus, Pai. Venha o Teu reino, a Tua glória e o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Hoje o nosso tema da mensagem que Deus colocou no meu coração foi desfazendo os embaraços financeiros, né? É um tema muito ligado, né, à parte financeira, porque a nossa vida financeira ela começa no mundo espiritual, não é no físico, né? Para aquilo que Deus tem para nós no mundo físico, a gente precisa ativar no mundo espiritual, e eu vou ministrar para vocês entenderem um pouquinho como funciona e como Deus vem trazendo a nós, né, esse entendimento, essa libertação, né, para o seu povo prosperar nessa terra. A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, o que o Senhor está querendo dizer, né, nessa palavra em 2 Timóteo? Muitas das vezes a gente enfrenta embaraços na nossa vida, né, principalmente a vida financeira, com dívidas, dificuldades, situações que parecem serem impossíveis, né, de resolver, de desfazer, né? Como também um soldado precisa estar livre de embaraços para cumprir uma missão, né? Um soldado. Nós também precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, né? Eu dei o exemplo de um soldado porque o soldado ele precisa estar livre de embaraço para cumprir a missão dele, né? E com Deus com a gente é a mesma coisa, a gente precisa do Senhor, né, para estar nos ajudando, né? E aí eu vou trazer uma ilustração de um texto, eu vou ler aqui, para a gente entender, né, com a palavra, como está dentro da Bíblia, tá? O texto conta uma história de um pai e seu filho que estava com uma pipa cheia de nós. O menino disse que já tinha tentado arrumar, mas não conseguiu. Então o pai respondeu: o que é difícil para você é fácil para mim. E essa ilustração, o que está dizendo para nós e que tem a ver com a palavra, né? É que acontece com a gente, né? Na nossa vida acontece isso. Aquilo que parece impossível para nós é fácil para Deus. Então, muitas das vezes a gente olha, meu Deus, é impossível eu resolver esse problema. Só que para Deus é fácil, né? Ele é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando colocamos na mão dele, ele desfaz os nós da nossa vida. Mas quando a gente confia e coloca na mão dele, quando colocamos na mão do Senhor e esquecemos, não é que esquecer, né? Assim, você deixar na mão de Deus e esquecer, né? Porque muitas das vezes a gente não quer largar o problema. A gente ora o Senhor, fala com o Senhor, mas ao mesmo tempo a gente leva a situação para o Senhor, daqui a pouco a gente tira da mão dele, né? Então a gente tem que descansar no Senhor, entrega totalmente, né? E deixa o Senhor agir, né, ao seu favor e ao meu favor também, né? E o que está trazendo nesse ensinamento espiritual nesse dia, né? A palavra mostra que
podem existir amarras espirituais na nossa vida financeira, né? Existe, como no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 6, diz: quem recebe salário, recebe para colocá-lo em um saco furado. O que isso significa? Que a pessoa trabalha, ganha dinheiro, mas ele nunca rende. É isso que significa essa palavra, né? E também um ensinamento muito importante que eu levo muito para a minha vida está no livro de Malaquias, capítulo 3, do 8 ao 12, que diz assim: Deus ensina sobre dízimos e ofertas, mostrando que a fidelidade também protege nossas finanças e fecha a porta para o devorador. Olha que palavra, né? Então tá ligado aonde? No mundo espiritual, né? Não é do jeito que a gente acha que é no mundo físico. Você trabalha tanto, mas nunca rende, né? As coisas quebram facilmente. Alguma coisa tem, né? E qual é o caminho para trazer essa libertação? Né? Qual é o caminho, Jaqueline? Né? O Deus nos traz nesse dia um direcionamento. Ele ensina 3 atitudes. Primeiro, o arrependimento. Reconhecer os erros e buscar a mudança. Nós temos que ter o arrependimento. Segundo, fidelidade a Deus. Honrar o Senhor com dízimos e ofertas. Honrar o Senhor. Por que honrar? A saúde que nós temos foi Ele que nos deu. Então nós temos que honrar aquilo que Ele nos dá para que nós trabalhemos, né? 3, entregar as finanças nas mãos de Deus, confiando que Ele pode desfazer cada nó. Confiar, entregar. Então nós precisamos nos posicionar. Nos posicionando, a gente vai ter essa bênção que o Senhor promete na nossa vida. Quando fazemos isso, Deus começa a organizar e restaurar a nossa vida financeira. De que forma? Vou trazer aqui uma conclusão. Assim como o pai desfez os nós de uma pipa para o seu filho, Deus também pode desfazer os embaraços da nossa vida, né? Quando colocamos nossas finanças nas mãos do Senhor, Ele trabalha em nosso favor. E também, irmãos e irmãs, que eu quero compartilhar aqui, como disse Oral Roberts, milagres acontecem todos os dias, né? Creia que Deus pode transformar a sua história financeira em algo bom, né? Eu sou testemunha disso. Na minha vida financeira é consagrada ao Senhor e eu tenho vivido grandes coisas na vida com o Senhor em relação à vida financeira. Então, é muito importante a gente refletir nisso, né? Porque tudo começa no mundo espiritual, não no mundo físico, né? Então Deus, Ele quer te abençoar, né? Como também diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10, né? Que diz que trazei os dízimos ao templo e fazei prova de mim. Deus, Ele pede para você fazer prova dele, na palavra dele mesmo diz. E Ele vai mostrar para nós, né, essa abundância, as bênçãos que Deus tem para a nossa vida, né? E eu quero finalizar aqui com essa palavra, com uma oração, né, para abençoar a sua vida, né? Eu espero que tenha trazido clareza ao seu coração, que a gente precisa desatar esses nós da nossa vida. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante da Tua presença com gratidão. Obrigada pela Tua palavra e pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Neste momento, entregamos em Tuas mãos, Pai, toda preocupação, dificuldade, embaraço em nossa vida, especialmente em nossas finanças. Senhor, aquilo que para nós parece difícil, sabemos que para Ti é fácil. Desfaz todo o nó, toda uma amarra, todo impedimento que esteja atrapalhando as nossas vidas. Em nome de Jesus, nos ensina a caminhar em fidelidade, sabedoria e confiança no Senhor. Toma nossas finanças, nosso trabalho e os nossos projetos em Tuas mãos. Cremos que o Senhor é o nosso provedor e que podemos confiar e os milagres podem acontecer. Em nome de Jesus, amém. Obrigada.
Obrigada a todos vocês, que Deus abençoe. Espero ter ajudado a vida de vocês. Deus abençoe. Obrigada.